Olá, meus amigos, graça e paz. Aqui quem fala é o Heber Juque. Este é o 7º episódio da série de estudos do livro do profeta Joel. Se desejarem, também está disponível em meu podcast lá no Spotify. Gostaria muito de ter o feedback de vocês de cada uma dessas devocionais. Faça ali seus comentários, sugestões lá no nosso YouTube. Isso nos ajudará muito a crescer e melhorar e até preparar novas séries para você. Não se esqueça de dar um like em nosso vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos e conhecidos. O tema do episódio de hoje é o Exército de Deus. O capítulo 2, dos versículos 1 a 11, descreve o dia do Senhor e as características do Exército do Senhor. Vamos falar primeiro um pouco mais sobre o que o profeta disse sobre o dia do Senhor. Isso está nos versículos 1 e 2 e o versículo 11, que diz o seguinte: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. E o versículo 11 diz: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? O que o profeta Joel quis dizer aqui sobre o dia do Senhor? O dia do Senhor é um dia que representa o juízo de Deus sobre a terra. E segundo as palavras de Jesus em Mateus 25, de 31 a 46, o dia do Senhor culmina com o grande dia do juízo, na segunda vinda de Cristo, quando o Senhor se assentará no seu trono e julgará com justiça as nações. Nesse dia, as pessoas temerão, desmaiarão de terror, tentarão se esconder e fugir, mas não conseguirão. Buscarão a morte e não a encontrarão. Inutilmente tentarão escapar da ira do Senhor. E segundo esses dois versículos, Joel descreve esse dia assim. Primeiro, o dia do Senhor está próximo. Da mesma forma como as pragas do gafanhoto apanhou todos de surpresa e destruiu toda a lavoura, os frutos, a economia, as oferendas no culto, assim será o dia do Senhor. Esse dia está chegando, está próximo. Nesse dia o Senhor virá e julgará as nações, e não haverá mais tempo para se preparar e se arrepender. Segundo, o dia do Senhor será de juízo. Será um dia de trevas e não de luz, de juízo e não livramento. Não será um tempo de perdão, mas de condenação. A palavra de Deus não deixa claro quando isso acontecerá, por isso ninguém pode determinar seu dia. É Deus quem determina o grande dia da volta do Senhor Jesus. Terceiro, o dia do Senhor será terrível. Versículo 11 diz: como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Isto é, ninguém poderá suportar, resistir o dia do juízo. Ninguém poderá se esconder de Deus, escapar da sentença de Deus. Até mesmo Satanás, o anticristo, terão que cumprir os propósitos de Deus. Serão punidos pelo Senhor. O apóstolo João descreve um pouco disso em Apocalipse, no seu capítulo 6. O Cordeiro, que é o Senhor Jesus, ele vai abrir os 7 selos. Cada selo simboliza o que irá acontecer no período da tribulação e grande tribulação. O primeiro selo fala da chegada do anticristo. Daí você pode imaginar o que vem até o 7º selo. Esse período durará 7 anos. Portanto, só coisas terríveis acontecerão. Mas a palavra profética de Joel sinaliza basicamente o que irá acontecer quando se abrir o 6º selo. Será um período assustador e terrível. Ele diz: observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas:
Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse 6, versos 12 a 17. Tudo isso acontecerá no fim da grande tribulação. Agora, como o profeta Joel descreve o exército do Senhor, o que ele fala sobre esse exército? Bom, o profeta Joel o compara com um grande exército humano, com uma força poderosa acima de qualquer exército humano. Alguns comentaristas dizem que ele compara com o exército da Assíria, o mais poderoso exército da época em que o profeta Joel viveu e escreveu. Isso foi para exemplificar o poder destruidor de Deus. Mas o versículo 2 diz que o exército do Senhor é comparado a um grande exército veloz. Olha o que diz. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. A chegada dos gafanhotos é como a chegada de um grande exército armado. É um exército forte e veloz, como a luz do sul no alto de um monte. Assim como os lavradores não puderam e não conseguiram resistir à invasão dos gafanhotos, assim também os homens não poderão resistir ao Senhor que virá, com seu exército celestial em glória, para julgar e condenar os vivos e os mortos. Será tudo muito rápido. Versículo 3 diz que o exército do Senhor ele é poderoso. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Nada escapa ao ataque dos gafanhotos, nem a lavoura, nem os animais, nem os homens. O profeta Joel exorta os judeus, lhes mostrando que mesmo que eles morem em uma terra boa, frutífera como o jardim do Éden, essa terra não suportaria e não suportará a ira do Senhor e se tornará um grande deserto. E os versículos 4 e 5 descrevem um pouco mais do poder do exército de Deus. Olha o que diz. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, com um barulho semelhante aos de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. A aparência desse exército é semelhante à cabeça de um cavalo, poderoso por sua força bruta. Também são vistos como carros de guerra, por seu barulho assustador e que avançam e destroem de forma compacta e irresistível. Esse exército age como um fogo que fica estalando e se espalha rapidamente, destruindo tudo. E o versículo 6 diz que todos temerão o exército de Deus. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Da mesma forma que a invasão dos gafanhotos trouxe medo e pavor a todos, assim será com a vinda do Filho de Deus, do exército que virá junto com o Filho de Deus. Causará espanto e temor devido à sua glória e seu poder. Depois, os versículos 7 e 9 dizem que ninguém poderá resistir ao exército de Deus. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. O profeta Joel fala da invasão do exército de Deus, que será irresistível, que as pessoas não encontrarão qualquer socorro nem misericórdia, que nenhuma arma pode fazê-los recuar, que o exército seguirá seu propósito destruidor, será impossível se esconder ou fugir dele, ele invadirá os lugares mais secretos e supostamente mais seguros. Joel mostra que os judeus confiam em suas cidades fortificadas, mas nada pode deter o exército de Deus, e que os judeus seriam surpreendidos e como que roubados inesperadamente. E o versículo 10 diz que o ataque do exército de Deus atinge tanto o céu como a terra, olha só. Diante deles a terra treme, e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O profeta está dizendo que o ataque dos gafanhotos escurecerá o sol e a lua,
e ainda fez as estrelas se esconderem dos olhos dos homens. A terra tremendo e os céus sendo impactados são sinais de que o próprio Senhor está vindo com o seu exército para executar o juízo. Todos saberão, seja pelo céu como na terra, que Deus está irado com o povo por causa de seus pecados. E por último, o versículo 11 diz que o Senhor lidera seu exército com mão forte. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? O profeta diz que Deus é quem controla tudo, que tudo coopera para o cumprimento dos seus propósitos. Ele mostra aqui que os judeus não deveriam pensar que podem lutar com o exército de Deus como se estivesse lutando com o exército de uma nação, que eles não conseguem resistir a tamanho poder, pois estão lutando contra o próprio Senhor e seu exército. Isso significa que a única saída para eles é a rendição. E o Senhor está nos alertando que o dia do Senhor está próximo, que não adiantará querer se arrepender na última hora. Por isso Deus está oferecendo a você a oportunidade de corrigir sua vida hoje e agora. Ele revelou aos seus servos um pouco do que será este dia. Este é um tempo para reavaliar sua vida e seu relacionamento com Deus. É tempo de abandonar suas práticas pecaminosas. É momento para entender que Deus é santo e exige santidade de seus filhos. Ele não fala em perfeição, mas da busca dela segundo as Escrituras. E então, qual é a sua opção? Esperar para corrigir sua vida depois ou agora? Ainda dá tempo de voltar seu coração a Deus, reconhecer e pedir perdão por ter praticado seus pecados. Volte-se para Ele ainda hoje, pois amanhã pode ser tarde demais. Jesus morreu na cruz por seus pecados, mas se você rejeitar ou desmerecer o que Ele fez, você estará perdendo a oportunidade de garantir dentro de você a certeza da vida eterna, proposta pelo próprio Senhor Jesus. Rejeitar o amor de Jesus, rejeitar o perdão de Jesus, rejeitar sua graça, é escolher viver longe de Deus, é escolher a morte eterna. E qual é a sua escolha? Quero orar por você neste momento. Senhor meu Deus, o profeta Joel descreveu como será o dia do Senhor. Isto gera em nós muito temor. Por isso, diante de Ti, colocamos nossas vidas para que o Teu Espírito Santo traga à nossa memória o que temos feito, que tem desagradado ao Senhor. Queremos sim, Senhor, viver uma vida de acordo com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos, e ansiamos, Senhor, a chegada do dia, do arrebatamento, onde todos nós o veremos face a face. Esperamos que isso seja muito em breve. Oramos pelas pessoas que estão sofrendo hoje, que estão, ó Deus, padecendo em hospitais, que estão em casas, que estão sofrendo com o vírus. Peço que a Tua mão esteja sobre eles também. É minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na próxima devocional falarei do chamado ao arrependimento proposto por Deus. Que Ele te abençoe nesse dia. Um grande abraço.